Mas beleza, e se o operador que a gente estiver analisando for um operador que lê somente os graus de liberdade internos, né? Ou seja, atua somente sobre a parcela do psi-s. A construção aqui ela é análoga, né? Ou seja, vamos lá, vamos supor que a gente tem um operador B, que é um operador que ele atua somente nos graus de liberdade internos. Então, como é que fica, né, a atuação dele no estado psi, levando em conta essa nossa representação, né, na representação de posição e spin? Aqui o mesmo raciocínio, com a única diferença que esse cara daqui agora vai ser escrito como sendo a identidade, né, em R, produto tensorial com, aqui no caso, o operador B que atua em S. Então, ou seja, né, fazendo exatamente a distributiva que a gente fez aqui e tudo, né, enfim, é exatamente essa distributiva. Eu já vou adiantar porque a conta é exatamente igual. O que a gente chega vai ser, aqui no caso, em um R, identidade em R, psi R, multiplicado com um epsilon BS, psi S. Então, mesma estrutura, só trocando aqui as parcelas do operador que atuam nos graus de liberdade externos ou internos. Então vamos lá, esse primeiro termo corresponde à representação do operador identidade atuando numa função de onda no espaço de posição. Isso é 1 vezes a própria função de onda. Então, enfim, a gente pode omitir esse 1 daqui. Né? Bom, e essa segunda parte? Bom, em termos de notação indicial, né, esse cara corresponde a um somatório em J de B epsilon J CJ, sendo que esse B epsilon J corresponde ao elemento de matriz epsilon J, né, desse operador B, escrito em termos da base mais e menos, né, ou seja, em termos da base epsilon, e esse CJ corresponde, no caso, né, aos coeficientes, né, desse estado psi-s escrito em termos da base epsilon. Ou seja, eu estou escrevendo aqui esse cara como sendo um C+, mais um C menos. E aqui no caso esse CJ vai ser o C+, ou o C-. Para ficar mais fácil de visualizar quem que é esse cara, vamos lá. Né, escrevendo tudo em termos da base epsilon, da base mais e menos de spin, né, esse cara daqui corresponde ao quê? Vamos lá, escrito em termos da base mais e menos, o nosso psi-s vai tomar essa forma, né, ou seja, ele pode ser representado matricialmente por C+, C-, enquanto o B, representado matricialmente nessa mesma base, a base epsilon, vai ser escrito como sendo um B11, B12, B21, B22. Aqui, né, para poder só deixar mais simples, né, eu vou escrever esse cara daqui simplesmente como um B. Ok? Ou seja, é a representação do operador B matricialmente. Se eu faço esse produto matricial, eu vou obter um outro vetor, né, que é representado por uma matriz coluna de duas entradas, que aqui eu vou chamar de C mais linha e C linha menos. Ok? Esse cara daqui, né, corresponde, né, nessa linguagem daqui, diz aqui que eu estou escrevendo, ao nosso C' epsilon. Corresponde à componente epsilon desse cara daqui. Aí, claro, né, vai ser o C' mais ou C' menos, se esse epsilon for mais ou menos. Agora, olha só, essa função de onda, ela não é independente desse somatório? Significa, então, que a gente pode colocar essa função de onda para dentro do somatório sem nenhum problema. Né, colocando ela dentro do somatório, qual que é o resultado que a gente tem? A gente tem que esse cara daqui, né, enfim, esse sanduíche daqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser um somatório em J de B epsilon J, C J, psi R de R. Agora olha só, quem que é CJ multiplicado pelo psi R? Esse cara é exatamente a função de onda J, né, psi J de R. No caso aqui o J pode ser mais ou menos. Percebam, portanto, que na representação de posição e spin, a atuação de um operador que lê somente os graus de liberdade internos de um sistema, né, a parcela do spin, é naturalmente descrita em termos espinoriais. Né, porque percebam, né, toda vez que a gente escreve um psi-j ou um psi-epsilon, um psi com um índice que pode ser mais ou menos, né, para poder simbolizar as funções de onda mais ou menos, percebam que esse cara daqui corresponde ao quê? Corresponde à componente do espinor, porque o espinor tem duas entradas, a primeira que é mais, a segunda que é menos. Então o que aqui está falando é que na representação de posição e spin, a atuação desse operador é o operador atuando no espinor. Né? Ou seja, né, toda vez que a gente quiser ver como é que é a atuação de um operador B em um estado psi, que lê somente os graus de liberdade internos, isso daqui é feito, né, no ponto de vista espinorial, como sendo o operador B atuando no espinor psi R, que é equivalente à representação matricial do operador B, né, escrito em termos da base mais e menos, né, da base epsilon, atuando aqui no nosso espinor, que é o psi mais e o psi
menos, ok? Aqui de R. Né? Se vocês quiserem escrever, no caso, né, essa atuação daqui, né, de B no spinor, né, separando explicitamente a parte que diz respeito a spin e a parte que diz respeito à função de onda no espaço de posição, que foi, né, enfim, o que a gente começou fazendo aqui, né, nessas duas formas de se escrever, a atuação daquele operador A, como é que a gente pode fazer isso? Né, a gente pode fazer isso aqui, separando a parcela psi R, que não recebe a atuação, né, desse operador B, a gente coloca ele para a esquerda e coloca esse operador atuando somente na parcela C mais e C menos. Ou seja, ficaria aqui um psi R de R, e no caso, né, a matriz que representa o operador B na base epsilon, né, e aqui no caso, né, C mais C menos, atuando, né, na parcela que diz respeito ao estado de spin dessa partícula, ok? Então, né, enfim, é assim que a gente representa a atuação de um operador, que ele é somente os graus de liberdade internos. A atuação dele no spinor é idêntica à atuação dele, né, no caso, né, no estado de spin, igual a gente fazia no contexto de spin meio. Então é a mesma coisa, né? Por exemplo, se esse operador B fosse, no caso, sei lá, o operador SZ, quem que iria aparecer aqui? Apareceria o H barra sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Exatamente o operador escrito em termos da base, mais ou menos. Ele apareceria aqui ou apareceria aqui, atuando no spinor como um todo. Então é assim que a gente escreve na representação de posição e spin a atuação de um operador que lê somente os graus de liberdade internos. Mas beleza, né? Percebam que, né, esses dois exemplos que eu passei, né, de operadores que só leem algum tipo de grau de liberdade, seja interno, seja externo, é bem imediato. É basicamente quântica 1. Né, aplique quântica 1 na parcela do spinor, né, que corresponde aqui, né, enfim, ao grau de liberdade que a gente está analisando. Então não tem muito segredo. Mas fica aqui a ênfase, né, todas essas atuações, seja nos graus de liberdade externos ou internos, é naturalmente melhor escrita em termos dos spinores de fato. Se você vai representar, né, em termos de função de onda, né, o estado de uma partícula com spin meio, use spinores, porque ele já contém toda a informação e tudo fica natural, né, em termos dos spinores, como está evidenciado aqui. Mas beleza. E quando a gente tem algum operador que é misto, ou seja, algum operador que lê informação, tanto dos graus de liberdade internos quanto dos graus de liberdade externos? Né? Bom, quando a gente faz isso, aí a gente tem que misturar essas duas descrições. E aí que, de fato, né, não tem muito escapatória. A gente tem que usar, né, a representação em termos de spinor, né? Enfim, escrever, no caso, os estados em termos de spinor, né, na representação de posição e spin. Então, bom, para poder, né, construir aqui o exemplo, a gente poderia fazer, né, de outras formas, mas para construir o exemplo, vamos supor que a gente tem um operador que vai ser, né, sei lá, SZPX, só para exemplificar. Ok? Imagina que a gente tem esse operador daqui, que é uma junção de dois operadores. Levando em conta que cada um desses operadores pode ser escrito como sendo um produto tensorial, né, no caso do primeiro, como sendo identidade, tensor, SZ, e o segundo como sendo PX, tensor, identidade, né, esse cara daqui, escrito em termos de produto tensorial, é equivalente a gente escrever PX, produto tensorial, com SZ. No caso, PX atuando em HR e SZ atuando em HS. Ok? Façam essa continha, é bem simples, né? É só usar aquela ideia de que no produto tensorial é primeiro com primeiro, segundo com segundo. Então percebam, se a gente atua esse operador daqui, né, num estado psi de um elétron, aqui no caso, né, de uma partícula com spin meio, né, evidentemente, esse operador vai ler os graus de liberdade internos e externos. Então, bom, como é que fica a atuação desse operador, né, no estado psi, escrito na representação de posição e spin? Né, como deve ter ficado evidente nas discussões feitas até o momento, né, essa pergunta é equivalente a como é que é a atuação deste operador no spinor psi de R. Ok? É equivalente. Né, sempre que a gente fala da representação de posição e spin, na prática, né, as funções de onda equivalente seriam, né, aqui no caso, o spinor. E, na verdade, a gente já sabe como é essa atuação. Por quê? Porque esse operador atuando no psi pode ser visto como sendo, primeiro, o operador px atuou no psi e depois o operador sz atuou no psi. Né? Nesse sentido, vamos lá. Se primeiro o px atuou no psi, como é que vai ser essa atuação? Vai ser daquela forma, né? A gente coloca dentro de uma matriz identidade, né, o operador px que atua nas funções de onda mesmo. Como é que é o operador px? É menos ih barra derivada com relação a x. Então a gente vai colocar isso, né, dentro de uma matriz de identidade, como eu mostrei para vocês agora há pouco. Então 0, 0, atuando no nosso psi R, ou seja, atuando no nosso spinor. Então essa primeira parte, né, seria o px
X atuando no psi. Né? Agora, SZ está atuando nesse estado, PX atuado no psi. Como é que a gente faz para poder colocar o SZ atuando nesse novo spinor daqui? Né? Bom, para a gente ver essa atuação, basta a gente colocar o operador SZ da mesma forma que a gente escrevia no contexto de spin meio, né? Ou seja, escrito em termos da base mais ou menos. Como é que é o operador SZ? O operador SZ é H barra sobre 2, 1, 0, 0, menos 1. Ou também, né, enfim, de uma outra forma, né, é H barra sobre 2, 0, 0, menos H barra sobre 2. Então, percebam, né, se a gente quiser saber como é que é a atuação desse operador em psi de R, basta a gente fazer o produto desse cara. Porque aqui a gente tem um operador atuado no operador atuado, né, aqui no caso no nosso spinor. E aí, no caso, né, a representação matricial desse nosso SZPX, né, no caso a representação matricial, pensando nele como sendo um operador que atua em spinores, né, esse cara daqui vai ser o quê? Ele vai ser, né, enfim, só fazer a multiplicação. Então vai ser menos IH barra ao quadrado sobre 2, derivada com relação a x, 0, 0, e aqui vai ficar um IH barra ao quadrado sobre 2, derivada com relação a x. Então essa daqui é a representação, né, desse operador em termos, né, da base de posição e spin. Então esse cara daqui que vai atuar, né, naquele nosso psi mais psi menos o nosso spinor de fato. Ok? Então percebam, é bem simples. Né? E essa construção, claro, vale para qualquer tipo de operador, né, que mistura os graus de liberdade internos e externos, né, que não necessariamente precisam ser SZ e IPX. Podem ser, inclusive, operadores mais gerais. Né? Aqui no caso, eu criei um operador juntando dois operadores que atuam ou só em um grau de liberdade ou somente no outro grau de liberdade. Né? Nada impede de, por alguma razão, você ter um operador C, por exemplo, que ele não é uma mistura de dois, né, que atuam somente em um grau de liberdade separado. Eu só tenho um único operador que ele é construído como, por exemplo, um CR produto tensorial com um CS. Né, e aí, no caso, enfim, é só o operador C. Porém, esse operador, você pode pensar nele como sendo, né, no caso, a aplicação, né, sucessiva, né, de dois operadores, que é o operador CR tensor com identidade S e depois identidade R tensor com CS. Né? Esses dois caras aqui são idênticos. Então, se você pega qualquer tipo de operador, né, que tem atuações, né, não triviais, né, sem ser identidade, na entrada, né, da parte de posição e da parte de spin, você pode fragmentar ele em um que só atua nos graus de liberdade externos e outro que só atua nos graus de liberdade internos e fazer exatamente esse tratamento. Enfim, ver como é que é esse cara na linguagem, né, de posição, né, atuando nas funções de onda, enfim, igual a gente fazia em Quântica 1 mesmo. E aí você vai colocar ele dentro de uma identidade e ver como é que é esse CS escrito em termos da base mais e menos. Aí você vai construir a matriz igual a gente fazia, por exemplo, no contexto de spin meio mesmo. E depois você faz o produto matricial. Okay? No livro do Cohen aparecem outros exemplos, né? Ele coloca outros exemplos aqui também. Okay? Aqui eu dei um exemplo com SZ e PX só para poder mostrar a essência da coisa. Okay? Mas você pode fazer de um ponto de vista mais geral. Por exemplo, né, um tipo de operador que aparece em alguns contextos físicos é o de spin produto, né, com o de momento. E aí, no caso, esse produto aqui seria um SX, PX, mais um SY, PY, mais um SZ, PZ. O Cohen, inclusive, faz, né, ele exemplifica esse operador. Mas aí a construção é igual. Você vai fazer exatamente esse procedimento para cada uma dessas três parcelas, ok? E depois você vai somar todo mundo e colocar em um único operador. Então é simples, não tem nenhum tipo de segredo. Ok? E com isso, né, vou finalizando o vídeo de hoje. O meu objetivo aqui, de fato, era mostrar, né, como é que a gente faz essa construção. Como é que a gente representa na base, né, de posição e spin a atuação de operadores, enfim, que atuam no nosso estado psi, que descreve um elétron aqui no caso de spin meio. Dado isso, vou encerrando o vídeo de hoje e volto com vocês então no próximo, né, para a gente discutir um pouquinho quanto às probabilidades de medição. Né, como é que a gente faz esse tratamento de probabilidade, né, levando em conta esses estados, né, que possuem informação tanto dos graus de liberdade externos quanto dos graus de liberdade internos.